Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nossa aulinha de hoje é português, a primeira, e depois é de geografia. Vocês vão pôr no caderno, tá certo? A aula de português e também a de geografia. Vejam bem, nós trabalhamos com 2 textos, que foi o texto do menino que descobriu as palavras e a paixão de menino. Hoje a gente vai revisar, a gente vai reler o texto para a gente ver, relembrar, o texto que a gente já trabalhou. Vamos ver aqui. O menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino que, ainda bem pequeno, descobriu todo contente, que a palavra é que nem gente. Umas são festas e alegria, como palhaço e folia. Outras são tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra cantinho até as plantas entendem. Todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é filho do amor. Então a gente viu que esse texto do menino que descobriu a palavra, é de Cinéas Santos, é de São Paulo, da editora Arca, de 1995. Então a gente trabalhou este texto aqui. E o outro que nós trabalhamos, que também a gente revisou, desculpa que eu estou muito gripada, essa semana, que foi ontem também, ontem e terça, foi da Paixão de Menino. Vamos ver aqui. É de Diléa Frati. A história para acordar, de São Paulo, Companhia das Letrinhas, foi de 1996. Luizinho tinha 10 anos e uma fantasia: casar com a professora de 20 anos. Pode ser muita diferença quando se trata de Dona Mariana, mulher bonita, seios fartos, roupas justas, Luizinho morria de amores por aquela professora. Um dia, Dona Mariana aproximou-se de Luizinho e viu um coração vermelho e flechado que ele fazia durante a aula. O que é isso, Luizinho? Luizinho ficou vermelho como uma tomate e respondeu a página: Me deixa ver o que você está fazendo. Não posso, é segredo, respondeu Luizinho. A molecada começou a cantar: com quem será que o Luizinho vai casar? Nervoso, sem saber direito o que fazer, Luizinho encheu o peito de coragem, estendeu o papel com o coração para a professora e disse: brincando, quer casar comigo? Toda a sala aplaudiu. Dona Mariana sorriu. Ela sabia como pode voar longe a imaginação apaixonada de um menino de 10 anos. Então, esses 2 textos a gente leu. A gente revisou também ontem, não foi? E agora outro momento para a revisão desse texto. Então, depois que a gente lê o texto, a gente vai fazer a nossa atividade em base desses 2 textos. Quais as palavras que você precisou consultar para saber o sentido do texto O Menino que Descobriu as Palavras? Qual foi? Qual foi a palavra? Vamos ver lá. O menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino que, bem pequenino, descobriu toda contente. Que palavra era que nem gente? Qual foi a palavra que ele usou aqui? Para que ele descobriu as palavras. Aí vocês vão reler o texto, esse texto, o menino que descobriu as palavras, e vai colocar. Porque aqui está perguntando quais as palavras que você procurou, que você precisou consultar para saber o sentido do texto. Porque, veja só, o título do texto é O Menino que Descobriu as Palavras. Qual foi a palavra que deu sentido ao texto? Vocês vão reler novamente e vão responder. Letra B.
Quais as palavras que você precisou consultar para saber o sentido em paixão de menino? Né? A gente viu que Luizinho tinha uma paixão pela professora, né? De casar com uma professora de 30, de 20 anos, né? E a professora era a Dona Mariana. Quais as palavras que você precisou consultar para saber o sentido em paixão de menino? Atenção, os textos eles são diferentes, como a gente já tinha visto antes. Um é um poema e o outro é um conto. Qual o texto que tem o objetivo de narrar algum fato? Quarto, qual o texto que tem o objetivo de mostrar algo sensível e de forma criativa? Será que foi o de Luizinho, a paixão de um menino? Ou o menino que descobriu as palavras? Qual foi o que mostrou o objetivo de narrar? Que narrou o texto? E qual foi o outro texto que mostrou algo sensível de uma forma criativa? Então vocês vão analisar os dois textos e vão saber responder logo. Tá bem facilzinho, é só reler o texto, lembrar que ontem a gente debateu também esse texto de Luizinho e também quando foi na revisão desse de Descobriu as Palavras, a gente trabalhou pelo NIT, não foi? A gente comentou, fez um pequeno comentário do poema e do conto. Quinto, veja novamente as atividades já realizadas nas atividades anteriores e anote no quadro o que você aprendeu sobre as características do texto, de cada texto. Lembra aquelas atividades que você fez do texto do menino que descobriu a palavra e a paixão de menino? Então, vocês vão descrever aqui as atividades que foram feitas, realizadas anteriormente, e colocar aqui. Sexto, complete as informações dos dois textos e veja que eles são parecidos. Vamos ver? Os dois textos são escritos com versos. Vocês vão ver, a gente já trabalhou, não foi? Versos, estrofe, parágrafo, não foi? A gente já trabalhou sobre isso. Os dois textos são feitos com parágrafos. C. Os dois textos possuem personagem. A gente viu, né? Que um fala de Luizinho, né? E queria casar com a professora. E o outro, o menino que descobriu as palavras, tem que ir lá, reler, relembrar do que os dois textos estão falando. Letra D. Os dois textos possuem estrofe. Lembra que a gente falou sobre estrofe, sobre parágrafos, versos. Vocês têm que relembrar e analisar. Sétimo, identifique com mais clareza as principais características do texto. O menino que descobriu as palavras. Vocês vão identificar com mais clareza as principais características. Qual foi do menino que descobriu as palavras? Quais as principais características do texto daí? E da paixão de menino também tem outras características. Então, vocês vão reler e vão botar as características do texto. Oitavo, os dois textos o que é que os dois textos têm em comum? Pode-se afirmar que isso se dá através da letra A, da questão reflexiva em torno do carinho por bens materiais. B, da temática do amor infantil por aspectos diferentes. C, do enredo com a presença de narrador e personagem. Ontem a gente viu essa questão, não foi? Do narrador, é aquele que narra a história, né? E a gente também viu, né? E a gente também fez um pequeno comentário que foi que já viu um texto da pessoa narrando um texto. Então lembre aí, bote a cabecinha para funcionar. D, do prazer pela escola que representa o local de brincadeiras. Então aí vocês vão ver sobre os dois textos que tem algo, o que é que tem algo em comum. Pode afirmar isso através de, aí vocês vão assinalar, tá certo? O próximo. Próxima paginazinha, que é para copiar, sim, vocês vão pôr no caderno, tá certo? Muitos textos são escritos de maneiras diferentes, depende da intenção a quem escreveu. Cada texto tem a sua estrutura e suas características, como o conto e o poema. A gente trabalhou todos os dois, não foi? A gente trabalhou o conto e a gente trabalhou um poema. O nono.
Complete os espaços das palavras da primeira coluna com o som do S. Olha aqui o som do S, ó. O S é aqui, esse S é aqui. Da segunda com o som do K. E da terceira com o som do CH. Vamos ver as palavras? Então a gente vai completar aqui e vai ver que o som tem palavras que a gente vai colocar. E vai ter o som do S, ó. Essa palavra é esquina. Então, esquina, né, tem o som do S. Calçada, passageiro, seguiu e aproximou. Então, a gente sabe que a palavra aproximou. Calçada. Calçada é com C cedilha, né? Esquina é com S. Passageiro é com S, mas tem o som de quê? De o S. E aqui é o som do K. Vamos ver bosque. Então, bosque não se escreve com K, mas o Q tem o som do K. Ficou. Ficou se escreve com C, mas tem o som do K. Castro. Castro a gente sabe que não se escreve com K, e sim com C, mas tem o som do K. Calçada, né? Calçada, a gente sabe que escreve com C, mas a gente está referindo aí ao som das palavras que é com K. E esquina. Esquina também se escreve com Q, mas tem o som do K. E a outra lacuna aqui é do CH. O CH, a gente vai ver as palavras que a gente vai completar que tem som do CH. Ó, paixão, né? Paixão é escrita com X. Encheu, com CH, né? Deixa, mas tem o som do CH. Flechado e apaixonada. Na medida que vocês vão completando, vocês vão pronunciando as palavras e vão analisar o som. Que essas palavras esquina, calçada, passageiro, seguiu, aproximou, tem o som do S. E bosque, ficou, Castro, calçada, esquina, tem o som do K. Paixão, encheu, deixa, flechado e apaixonada tem o som do CH. Então a gente está aí representando, tá vendo a representação das palavras com os sons. Por exemplo, esquina, a gente sabe que esquina se escreve com ES, né? Esquina é o tom do S. Então calçada se escreve com C cedilha, mas olha o som, calçada. Aproximou a gente sabe que se escreve com X, mas tem o som do S. Bosque a gente sabe que se escreve com Q, mas tem o som do K. Ficou se escreve com C, mas tem o som do K. Paixão se escreve com S, mas tem o som do CH. Deixa se escreve com X e tem o som do CH. Então vocês vão completar e vão ver os sons aí que representa cada palavra. Se escreve com calçada, se escreve com o CH, mas tem o som do S. Então aqui, essas palavras têm o som do S, essa da segunda coluna com o som do K e essa daqui com o CH. E atenção, use as letras adequadas. Foi como eu falei, os sons não é igual a letra, né? Porque ficou não se escreve com Q, é com C. Calçada não se escreve com K, é com C. Esquina não se escreve com K, é com Q, né? Então vamos lá. 10º. Quais letras você usou para representar os sons abaixo? O S, o Q, o K ou o CH? Aí vocês vão dizer aqui, ó, quais foram as palavras que você usou com esse som aqui, ó, com S, com K e com CH, que vocês vão colocar as palavras aqui, tá certo? Então, quais as letras que você utilizou para representar o som abaixo? Que foi essas letras da coluna do S, a do K e a do CH. 11º, printe as palavras que a letra destacada representa o som do S.
Vamos ver, vamos ler. Luizinho. Será que Luizinho representa o som do S? Luizinho não representa o som do S, não é o som. A gente já sabe que é o som do Z. Só que eu não vou falar todos, porque vocês têm que colocar a cabecinha para pensar. Flechado, será que flechado tem o som do S? Apaixonada tem o som do S. Justa tem o som do S. Casar tem o som do S. A gente já está escutando, casar tem o som do Z, né? Sala tem o som do S. Endereço, só. O endereço tem o som do S. Imaginação, vocês vão ver. Brincando, engraçado, sentir e conquistou. Tia, a gente vai pintar o que aqui? Pinte as palavras que as letras destacadas representam só o som do S, tá certo? 12º. Leia as palavras e observe o som das letras destacadas e responda o que se pede. Então vamos ler as palavras: casar, quem, coração, quer, carrega e esquina. Então depois que a gente leu, a gente vai observar o som das letras destacadas e responder o que se pede. Vamos ver? O som representado pela letra destacada é casar. Será que é casar? Será que é quem? Coração, quer, carrega ou esquina? O som representado pela letra destacada. A letra B. Para representar esse som, antes das vogais A e U, A, E e O, escreve-se a letra. Qual é a letra que a gente escreve? C. Para representar esse som de E e I, escreva as duas letras que são. Então, leia as palavras e observe o som. E depois que você observar o som das letras, destaque-a e responda o que se pede. Então, a gente vai completar com casar, quem, coração, quer, carrega e esquina. Vai e vende as palavras. 13º. Escreva o diminutivo das palavras abaixo. Ontem a gente trabalhou o diminutivo das palavras. Foi que a gente trabalhou com o texto de Luizinho, não foi? E a gente viu que as palavras que a gente estava no sentido normal, as palavras normal, o aumentativo e o diminutivo. E a gente trabalhou o diminutivo, não foi? Então agora a gente vai trabalhar novamente o diminutivo das palavras. Vocês vão transformar as palavras normais em diminutivo. Calçada, como é que fica? No diminutivo. Justo, cabeça, espada, motorista, banheiro, vento e Raimundo. Lembre que a gente tem o prefixo, né? O inho, o zinho, né? Tudo no diminutivo. Lembre-se da aula de ontem, tá certo? Aí aqui, a nossa aulinha aqui vai ser de geografia. Tia, vai ser preciso copiar esse texto aqui. Eu vou postar ele no grupo também, mas eu só quero que vocês façam uma releitura depois que eu explicar, para vocês entenderem. Nós iremos falar sobre territórios, redes e urbanização como cidades que ocupam do espaço urbano. Então, no mundo atual, mais da metade da população do mundial vive em cidades em espaços urbanos. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas, que a sigla é ONU no Brasil, esse número é ainda maior, segundo dados organizados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro Geográfico, e quase 85% da população brasileira vive em cidades. O aumento da população nas grandes cidades está associado no eixo rural, ou seja, ao fato que a população deixa a zona rural e dirige-se aos centros urbanos em busca de uma série de serviços e condições de habitações que possibilitam melhorar em suas vidas. Há alguns dias atrás, a gente trabalhou tanto zona urbana como zona rural, que a gente viu a diferença da zona urbana para rural, né, do campo e da cidade. Porque na zona rural a gente não encontra todos os serviços que a gente precisa, como
hospital, né? Shopping, banco, caixas eletrônicas também que não tem, posto de gasolina. Então, já na zona urbana, a gente encontra, né? A gente encontra postos, hospitais, várias escolas. E na zona urbana também tem, na zona rural também tem. Mas a gente trabalhou, a gente fez até um trabalho de geografia, a gente comparando a cidade, né? A cidade, né? Com o campo, que é a zona rural, com a zona urbana. Então, e a gente viu as dificuldades, mas também vimos também as melhorias, né, da cidade, que o homem transformou, né, cidades que era toda cheia de matos, de árvores. Ele saiu fazendo praças, shopping, banco, construindo viadutos, né? Mas mesmo com essas melhorias, e a vida da cidade é permeada de problemas. Esses problemas são geralmente de tamanho da cidade em que habita. Nas cidades maiores, os problemas são também maiores. O problema da urbanização refere-se ao crescimento da cidade em virtude do aumento populacional, ou seja, desde o momento que a população aumenta, a urbanização fica mais difícil, né? O processo da urbanização, além de ocorrer de forma desigual, dá-se de forma desordenada, apontando em outra falta de planejamento. Isso acarreta diversos problemas urbanos de ordem social e ambiental. São alguns deles que falta de a infraestrutura, como nas favelas, o acesso de lixos, a poluição, a violência, a inundações, a falta de emprego e a vagas em escolas e etc. Nós vimos também sobre o processo do lixo. Nós falamos também numa aula anterior sobre o processo de lixo, né? Que o pessoal também joga lixo nas valas, jogam móveis, em vez de dar a uma pessoa mais carente, eles jogam sofá, os móveis que não quer, jogam na rua ou em uma vala. Aí o que é que acontece? Quando chove, geralmente as cidades, aqueles locais que tá com muito lixo, a água, né, não tem para onde escorrer. Aí o que é que vai acontecer? Vai entrar dentro das casas. Então aqui a gente viu que o processo da urbanização, além de ocorrer de forma desigual, né, se torna de forma desordenada. E também a gente viu que, a respeito disso, enquanto a população dá o seu crescimento que aumenta, aí complica mais na urbanização, no crescimento da cidade, né? Ou seja, da população. Por quê? Porque quanto mais gente mora naquela rua, mais vamos ter complicações, porque nem todo mundo põe os lixos onde é no seu devido lugar e depois termina ocupando os órgãos públicos. Vamos ver aqui, o lixo em enchente, ó. Aqui tem aqui, ó, uma casa, né, um muro, como se fosse um murozinho de tábuazinho dividido, subdividido e cheio de lixo. E aqui também tem os rios, né, cheio de lixo, pneus, plásticos. Sim, e relembrando também a vocês que a gente também trabalhou esse pneu, a durabilidade dele, de garrafas, né? Então, se a gente joga aí, eles têm vários anos de durabilidade. Então, o que é que vai acontecer? Vamos sofrer também enchente, né? Vai entrar água em nossas casas. Então, vamos ver aí. Agora, reflita e responda, depois que a gente viu esses 3 processos aí, ó. Esse muro dividido aí com tábua, né? Tinha um prédio, como se fosse aí um prédio de uma casa de primeiro andar, mas já estão jogando lixo aqui. Na segunda foto, um rio, e na terceira também, um riozinho aqui. É como se fosse embaixo aqui, ó, cheio de pneu, sapato, tampa de bacia sanitária, garrafa.
tem um monte de coisa aqui, tanto embaixo como em cima ou do lado aqui. Agora vocês vão olhar essas figuras. Tia, é preciso colocar essa figura no caderno, desenhar não. Vocês só vão refletir, vão fazer a leitura de imagem, né? Refletir bem o que estão vendo aqui, fazer a leitura de imagem bem feita e vão responder. Agora vocês vão refletir e responder em seu caderno e uma folha. Letra A. A rua é o local ideal para o descarte do lixo? Será que é? Não é, né? A gente já trabalhou também o processo de lixo, não foi? Da limpeza das ruas, né? Como é que a gente deve fazer, como é que a gente deve ensinar até os nossos pais, as pessoas que trabalham, a comunidade, né? Conscientizar. Letra B. Por que ainda existem pessoas que amontoam lixos nas ruas? Por que será que aquelas pessoas colocam sempre lixo na rua? Será que é porque não sabe? Será porque não tem lixeira? Será porque quer? Porque quando a gente vai para a rua, até para chupar um pirulito ou um saquinho de pipoca, então nós devemos colocar ou no bolso ou numa bolsa, né? E pôr no lixo dentro de casa, ou então numa lixeira que tiver na rua. Letra C. Por que as ruas ficam tomadas pelas águas se há galerias pluviais? Será que é esse questionamento aqui, ó, que a gente viu aqui, ó? Porque a gente amontoa lixos onde não é para ser colocados. Esse lixo que está aí na avenida aí, ó, na casa da mulher por trás, nos rios, nas valas, não era para estar aí, não é verdade? Era para estar no lixo. Seria possível resolver a questão do descarte correto do lixo? Será que sim? Sim, né? Se a gente pudesse, se seria possível resolver a questão do descarte do lixo correto, sim. A gente viu que se a gente tomasse, a população, numa aula anterior, tomasse consciência, né, de jogar a garrafa, a vasilha de refrigerante, a vasilha de cerveja, o vasilhame de cerveja e outros tivesse consciência, nada disso a gente estava passando. Quem lembra, a gente fez até um trabalho sobre isso também, não foi? Onde cada um pôs suas ideias, fez uma anotação e disse o que é que a gente tinha para melhorar, para acabar com lixos das nossas ruas ou da nossa cidade. Em nossa cidade, como é o lixo descartado, vocês sabem? Vocês procuram saber do pai, não precisa sair de casa, tá certo? Vocês procuram saber do pai ou da mãe de vocês, ou da tia ou do irmão mais velho, na cidade de Igaraçu, como é que é transportado esse lixo ou é descartado? Sei que com certeza aí deve passar uma coleta de lixo, que é o carro do lixo. Eles levam para onde? Para que área? Porque na minha cidade, aqui os carros passam todas as noites, aí eles levam para um lugar reservado, onde não tem casa, aí coloca lá a motor e depois eles queimam. Então, é um lugar afastado da cidade, não pode ser junto de casas. Por quê? Porque a fumaça, né, ela ofende. Tem pessoas que cansam, né, e a fumaça, ela não é legal para a gente, então ela vai ofender a população. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou seus sérios problemas sociais urbanos, como a falta de estrutura e as altas condições de vida nos centros urbanos. Letra B. O aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violências. Vocês vão marcar uma só, ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Somente falta de emprego e violência urbana. Ou a D, o processo da urbanização não ocorreu de forma desigual, logo não acarretou problemas urbanos. Então, nessa letrinha A, vocês vão ver a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou sérios problemas
sociais urbanos. Qual foram? Será que foi a falta de estrutura de altas condições de vida nos centros urbanos? Ou foi o número de favelas e cortiços com a falta de estruturas de todas as formas de violência? Ou a falta de emprego? Não, né? A falta de emprego urbano não. A gente sabe que quanto mais a população cresce, mais a urbanização fica difícil. Porque quanto mais moradores, mais eles não fazem a infraestrutura adequada, né? Aí as condições de vida nos centros urbanos fica difícil. Então, a falta de estrutura e as condições de vida nos centros urbanos. E o próximo, leia as afirmativas a seguir. O êxodo rural é uma das causas da urbanização acelerada, que acarreta, entre outros, problemas e o aumento do desemprego. O crescimento da taxa da urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições da vida da população. E o 3, o aumento das favelas pode ser apontado como consequência no êxodo rural e da crescente urbanização. Então, com base nessas afirmativas sobre urbanização acima, vocês vão copiar a alternativa correta. Será que a urbanização, sobre a urbanização, vocês vão ver se é a questão 1 ou 2, se é 1 ou 3, ou se todas as alternativas estão corretas, ou se só é 3. Então, aqui, ó, o êxodo rural é uma das causas da urbanização acelerada, que acarreta, entre outros, problemas e o aumento do desemprego. O crescimento da taxa da urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições de vida da população. Será que o crescimento da taxa da urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições? Ou é o aumento das favelas que pode ser apropriado como consequência do êxodo rural e da crescente urbanização? Porque desde o momento que a população cresce, que a gente viu, né? Aí, o que é que acontece? Complica mais, fica mais difícil a urbanização. E essa parte da urbanização, quem deve fazer são os gestores municipais, que a gente também já trabalhou sobre a gestão municipal, né? Que quem governa o município, vocês lembram? Então, são eles que têm que fazer essa parte aí, mas somos nós que devemos zelar. Se ele tem uma urbanização boa, faz a sua parte, o gestor, somos nós que temos também que, como a gente viu na foto anterior, não fazer isso aqui, ó. Porque se a gente faz, a gente atrapalha e nos prejudica também, né? Vai atrapalhar o serviço do gestor do município, né? Que é o gestor do município, e vai nos atrapalhar e vai nos prejudicar, porque quando chove, a nossa cidade vai ficar cheia de água. Tá certo? Então, essa é a nossa aulinha de hoje de português e geografia. Vocês vão pôr no caderno, tanto o português, que vocês não têm essa atividade aí no caderno, tanto no livro de geografia também, que vocês não têm, vocês vão copiar. Tia vai precisar fazer esse texto, não vai precisar fazer esse texto, tá certo? Aí vocês só vão ler o texto para responder. Um beijo no coração de cada um de vocês.